E aí pessoal, como é que vocês estão? Por aqui está sempre bem, mais um vídeo se iniciando. Pega essa vista, tô aqui pelas redondezas da cidade de Quinceio. Hoje meu dia off, então eu vim adiantar algumas coisinhas aqui na cidade, porque meio de semana eu fico isolado lá na fazenda. E ó, pega essa vista. E hoje, como prometido, eu vou contar pra vocês como que eu consegui o visto de trabalho, explicar o processo, passo a passo de como isso aconteceu, porque às vezes as pessoas querem vir e só conhecem um caminho, que às vezes é do intercâmbio. Enfim, eu vou tentar trazer mais clareza no processo e vou fazer uma pequena, como é que eu posso falar? Uma exploração aqui, sair andando pelas ruas e boa. E trocando uma ideia com vocês, fechou? E pessoal, deixem ideias aqui de vídeo no comentário do que vocês querem saber ou do que vocês querem ver, porque pretendo trazer mais vídeos. Estou fazendo novos planejamentos para conhecer novos países, mas por enquanto agora é o momento de fazer dinheiro, trabalhar, focar, ficar firme e aí sim começar o tão grande plano. Show? Então vamos lá. Show! E como que tudo começou? O primeiro ponto foi escolher a modalidade que eu queria vir. E diante dos estudos que eu fiz, para mim vir como intercambista era a melhor das opções. Por quê? Era o que eu conseguia pagar, né, no momento. E fora que como eu não tenho cidadania, eu não tenho nenhum tipo de conexão com a Europa, esse foi uma forma de eu vir legal para o país e residir por 8 meses sem problema, sem dor de cabeça. Show? E aí eu tomei a decisão de vir como intercambista, paguei, beleza, agendei minha viagem para o dia 18 de maio de 2025 e fiquei meio assim, coloquei no papel o que eu queria, né? Algumas metas, porque eu também gosto de planejar. Que eu falei, cara, meu foco vai ser aprender inglês, fazer dinheiro, claro, porque a gente sai do país em busca de melhorar de vida. Mas o foco é o inglês. E aí eu comecei a fazer alguns planejamentos, né? Quais são as formas de conseguir mais dinheiro. Aí eu fiz vários estudos e aí eu cheguei a algumas conclusões de que teria algumas áreas aqui na Irlanda que seriam vantajosas. Uma delas seria a construção, porque paga muito e é uma área carente aqui. Então, por mais que a gente tenha uma crise imobiliária, eles estão sempre construindo para tentar suprir essa necessidade de moradia para quem vem para a Irlanda. E também um pouco do que eu gostava, né? Que é fazenda, a farmer, que é mexer com animais, que eu já tenho um pouco de conexão disso no Brasil, mas foi algo que eu deixei de lado, sabe? Eu segui outro caminho no Brasil e aqui eu falei, pô, vou dar uma chance, por que não? E aí eu deixei essas duas opções na manga, sabe? Mas assim, eu vim de mente aberta para trabalhar com o que aparecesse, sem caô, sem firula. E então show. Aí eu vim para Irlanda aqui, migrei, comecei a morar, comecei a ter a minha vida, tirei meus documentos. Nossa, deixa eu filmar aqui, pessoal. Se liga como é que é as ruínas aqui. Daí eu vou filmar um pouco assim para mudar a visão para vocês. Aí eu vim pra cá, comecei a me organizar. Poxa, o carrinho aqui vai fazer a boa do barulho, hein? Mas enfim, eu comecei a me estabilizar, tirei meus documentos, meu PPS e aí eu comecei a trabalhar, depois de 2 meses estando aqui na Irlanda. Aí depois desses 2 meses começaram a aparecer os empregos: cleaner, carregando caminhão, delivery, KP, construção, pintura. E foi indo. E eu também não tive essa ânsia de, pô, preciso fazer dinheiro, preciso recuperar o que eu investi. Não, eu vim para viver, eu vim para aproveitar, sabe? Eu só focava em conseguir o dinheiro para pagar minhas contas, me sustentar, uma reserva e depois o restante eu ia aproveitar, pô. Eu não tava nessa noia de, puta que pariu, investi 50 mil, eu preciso recuperar. Não, mas o que? Eu tava me preparando para o que eu ia fazer no futuro, né? E aí, depois de uns 5 meses aqui, eu comecei a colocar mais energia, porque eu tava terminando meu curso
eu gostei, tinha me adaptado. E aí eu falei, pô, já que eu me adaptei ao país, gostei da cultura, eu quero ficar mais tempo. E eu não quero ficar pagando curso. Como que eu vou fazer isso? Conseguindo um visto de trabalho. Porque aí eu não preciso, por lei, ir pra aula. Eu só trabalho, tá ligado? Mas eu tinha que ter o inglês. Então, nesse meio tempo também, eu foquei muito no inglês. Então, você está vendo como que é? Tipo assim, a gente tira o foco de alguma coisa, mas deixa em outro. Eu não foquei em fazer dinheiro, mas eu foquei em aprender o inglês. E vai fazer sentido. Aí, eu comecei a estudar. Cheguei na conclusão de que fazenda seria algo interessante. Por quê? A fazenda, ela patrocina a casa, dependendo da fazenda. E ela também patrocina o visto, porque é outra área muito carente. Mão de obra aqui na Irlanda, como fazenda, construção, pintura, são bastante não disputada, concorrida, sabe? Não tem, a galera aqui, os Irish, eles não querem saber de trabalhar, tá ligado? Mecânico, eletricista, encanador, esses trampos mais braçal, pô, é batata. Você vem aqui que você consegue. Aí beleza. E filé, comecei a procurar. Como que foi o primeiro passo? Eu fui jogar bola um dia, aí jogando bola eu vi um cara com um chapéu de cowboy. E aí eu já raciocinei, falei, cara, esse daí, ele deve trabalhar em fazenda. Fui no grupo, já logo mandei assim, ei, quem que é esse cara aí que tava de chapéu de cowboy lá no futebol? Aí os caras falaram, ah, é o fulano. Eu falei, ah, fulano, show de bola. Vou mandar mensagem. Mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, tenho um pouco de experiência no Brasil com isso, gosto muito dessa área, vejo que tem bastante benefício, como é que é? Você pode me explicar? Ele falou assim, cara, é uma área que você tem que trabalhar, você trabalha demais, por conta que fazenda não para, animal não para, mas você tem que já logo começar a procurar, porque a gente tá na época... como é que eu posso falar? Na época quente, que tem sazonalidades aqui na Irlanda, né? Tipo, tem a fase dos bezerros, que é o que eles mais procuram gente, porque é muito busy. E isso daí era, acho que julho de 2025. E aí eu falei pra ele, cara, você conhece alguma fazenda que está contratando no momento? Ele falou, cara, não consigo te ajudar, não conheço nenhuma fazenda. Eu falei, putz, beleza. Aí ele falou, mas eu conheço alguém que consegue te arranjar um trampo. Aí ele me passou mais um contato. Daí conversei com esse segundo contato. Falei, cara, expliquei minha situação, falei que eu queria trabalhar, que eu não queria mais continuar estudando. E ele sempre falando, cara, pega o inglês. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, você consegue me ajudar a arranjar um emprego? Ele falou, cara, eu não tenho nenhum emprego agora no momento, mas se eu souber de um, eu te falo. Mas você tem experiência? Aí eu falei, em que? Ele falou, cara, aqui na fazenda, a ordenha de leite é o principal, é o forte. Aí eu falei, cara, assim, eu trabalhava de forma esporádica lá no Brasil. Como era a minha família, eu mais ia, olhava, não botava muito a mão. Aí ele falou, cara, sem muita experiência vai ser difícil. Você tem que arranjar alguém para te treinar. Eu falei, putz, como que eu vou arranjar alguém para me treinar? Eu tô sozinho aqui. Você conhece alguém? Aí ele falou, conheço, vou ver com ele. Aí foi, terceiro contato. Por isso que eu falo pra você, quem muda do país, quem sai do país tem que ter lábia, tem que fazer amizade, tem que ter network, pô, porque pessoas ajudam pessoas. Opa, eu vou sentar ali naquele banco, porque acho que se eu seguir reto pra cá, eu vou muito longe, aí vai sair do meu cronograma. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Bora, que deu certo, hein? Boa. Olha o lugarzinho da hora aqui, ó. Oh, glória a Deus. Aí beleza, né? Fui. Peguei o terceiro contato desse cara que ia me treinar. Ele conversou com o patrão dele falou, não, vem aqui sim, que dá pra treinar. E eu trabalhava de meio de semana, estudava de manhã, de segunda a sexta,
Então eu conseguia ir na fazenda só de fim de semana. E pessoal, o que eu tô falando aqui não foi fácil não. Eu tava conciliando esse trampo com... eu fui fazer esse treino de fazenda e eu tava conciliando assim, a escola de manhã, daí o trampo de KP era das 2 da tarde até as 10 da noite. Então eu chegava sexta-feira cansado, mas o que? Eu tirava energia e ia pra fazenda. Aí eu ia na fazenda sexta noite, ficava sábado e domingo de tarde eu voltava. E aí eu fiz isso por 3 semanas, esse treino. Aí eu me senti apto a começar a procurar eu me senti apto a começar a procurar oportunidade de trabalho. E qual que é o pulo do gato, pessoal? O que eu vou falar agora é a chave para conseguir o visto, porque foi como eu consegui e é o que faz sentido. Se deu certo para mim, eu vou passar para vocês. Postar grupo da foto sua trabalhando na fazenda em grupos do seu trabalho. Como eu estava procurando em fazenda, eu entrei em diversos grupos. Fazendas na Irlanda, fazendas em Dublin, fazendas em Cork. E eu postei minha foto, fiz uma breve descrição falando de como eu era, da onde eu era, quantos anos eu tinha, quais eram as minhas hard skills, o que eu estava buscando. E eu deixei bem claro, falei, busco uma oportunidade de trabalho na área de fazenda, tenho uma experiência intermediária, mas tenho muita vontade de aprender e me especializar. Esse foi o papo. E eu deixei o meu contato do WhatsApp nessa legenda. E aí que entra a parte de você agora ter molejo. Se você não tem inglês, talvez seja um pouco mais difícil, porque muitas pessoas ligam, os Irish principalmente, eles não mandam mensagem no WhatsApp. Então eu recebia muita ligação, eu tinha que, por ligação, falar, não, eu consigo sim agendar. Aí eles ficavam me perguntando, qual dia que você está disponível para você vir fazer um teste? Aí eu tinha que ficar tendo molejo, porque eu tinha que conciliar com o meu trabalho, com a escola. E aí foi nessa. Aí eu consegui agendar o meu primeiro teste, que eu tive que dar um molejo, que é o quê? O cara tava pedindo 1 semana de teste, pessoal, 1 semana, então, e era longe, era tipo 100 km de Cork. Daí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, moço? Aí eu saquei uma ideia, eu falei, cara, vou pegar 1 semana de férias, que é o que eu posso por enquanto. Aí eu falei, cara, como que eu vou conseguir isso? Eu peguei 1 semana de estudo na minha escola. Caramba, eu peguei 1 semana de folga na minha escola. Comprei um ticket de bus e fui. Viajei 1 hora até Waterford, que era onde eu ia fazer o teste. Cara, sem conhecer o cara, tudo marcado pela ligação. Se o cara quisesse roubar meus órgãos, ele teria conseguido. Mas eu acreditei. E também aqui os irlandeses têm muito fama de ser certinhos. E eles são, realmente. E ele tava me esperando lá. Então eu cheguei em Waterford. Consegui encontrar o cara. Aí ele me levou no mercado. Eu comprei um pouco de comida. E aí ele me levou. Aí foi onde eu consegui o meu primeiro teste. Daí eu fiquei 1 semana trabalhando lá. Porém eu não consegui a vaga devido a não ter os documentos. Ele não queria pagar pelo visto, por conta que é 1.000 euros todo o processo, depois mais 300 do visto. É uma burocracia. E esse fazendeiro não estava disposto a pagar o visto para mim. Ele queria alguém que já teria o passaporte, né? Daí beleza, ele me pagou essa semana e eu voltei e segui livremente. E aí a cada 1 semana, 2 semanas eu postava foto. E eu fui fazendo isso, só que eu não conseguia mais contatos. Não conseguia. E aí eu fiz mais uma postagem lá de novo. Eu acho que eu fiz umas 4, 5 postagens. Sempre a galera buscando alguém que ou tivesse o visto, ou quando a pessoa pagava o visto ela não tinha acomodação. Aí eu já não queria, porque não fazia sentido para mim sair da minha estabilidade em Cork, da minha casa, que eu pagava o aluguel bonitinho, do meu trabalho, para ir para uma fazenda onde o cara não tivesse uma moradia para mim e não pagasse o visto. E esses foram os meus requisitos. E aí eu deixei de canto um tempinho, né? Eu falei, vou deixar trabalhando aí esses posts, alguma hora vai aparecer. E fui tocando minha vida. Daí, passado acho que uns 30 dias, eu recebo uma ligação de um cara. Ei, beleza, cara, eu vi seu post, um Irish. A gente tá precisando de alguém aqui, a gente tá buscando um brasileiro.
Porque os brasileiros aqui têm muita fama de trabalhar bem e eu gostaria de ver, fazer um teste, se a gente se dá bem, pô, eu te ajudo. Aí beleza, eu marquei com ele, tal, papapá. Ele falou, cara, você é da onde? Eu falei, sou de Cork. Ele, ah, beleza, eu vou aí e busco você. Eu falei, caraca, você vem me buscar? Ele falou, vou, na boa. Aí eu falei, beleza. Aí enviei minha localização, ele veio, ele me buscou, me levou pra fazenda. Cara, ele me viu treinando 1 hora. E assim, esse Irish, ele realmente estava querendo alguém para trabalhar e realmente disposto a ajudar. Porque em 1 hora de trabalho eu não comentei nada sobre visto. Esse é até um segredo. Não tente empurrar logo assim, ah, eu quero visto, eu quero o salário, eu quero a moradia. Não, se você for muito afoito, sabe, muito com sede ao pote, pô, você pode acabar espantando os... Pessoal, cenário diferente. Acabou que o meu armazenamento pro final do vídeo ali, ele começou a ficar cheio, aí eu tive que apagar, e aí eu fiquei nesse ciclo, e aí o arquivo corrompeu, e eu não consigo jogar agora ele para edição. Então eu tô aqui agora para explicar essa parte final do vídeo. Aqui é a vida real, meu quarto, whatever aqui, ó, o importante é o conteúdo. Se tu tá aqui, cara, você já é diferenciado. Ou você, né, ou minha mulher. Mas enfim, eu parei na parte onde eu falei pra você não ser muito afoito. Às vezes você vai com muita sede ao pote, querendo todas as opções aqui, né? Que tipo, ah, eu quero tudo. E às vezes você pode acabar espantando o Irish. Então vai na manha, vai trabalhando, porque eles são muito corretos, igual no Brasil. Se eles gostam do seu trabalho e de como você se porta no trabalho, pode ficar despreocupado que a vaga vai ser sua. Ademais, daí esse Irish em específico, ele me viu treinando ali por 1 hora. E após uma hora de treino, ele falou pra mim assim, caraca, Vitor, gostei aqui, a gente, pô, pode te ensinar, a gente pode melhorar muito você ainda, mas eu queria já ver se você gostou, né, dessa experiência. Eu falei, cara, achei de boa o trabalho, tudo tranquilo. Aí ele falou assim, você se vê trabalhando muito tempo aqui na Irlanda, em fazenda? Aí eu falei, cara, sim, meu planejamento é de longo prazo, tipo uns 5 anos trabalhando aqui na Irlanda. E aí ele falou, você se vê trabalhando nessa fazenda? Aí eu falei, me vejo sim, cara, eu gostei daqui. Aí ele, gostaria de trabalhar? Eu falei, sim. Aí ele falou, então amanhã eu te ajudo com o visto. Amanhã eu dou a entrada e a gente começa a fazer a documentação. E aí eu fiquei tipo meio sem reação, falei, cara, tá acontecendo? Como assim tá acontecendo? Tipo, isso aqui é um dos top coisas mais difíceis da gente conseguir e eu já matei a pau assim. Falei, não, cadê? Quase que eu falei, cadê a câmera? Você fala português, né? Aí, zoando. Daí eu vim embora, pô. E aí caiu a ficha quando eu cheguei lá na minha casa em Cork. Falei, caraca, eu acabei de pegar o visto de trabalho. Tipo, a meta principal que a gente cria, muitas pessoas, né, quando não tem a cidadania, lá no Brasil, é de mudar e conseguir um documento que te permite residir legalmente em outro país sem dor de cabeça. E eu fiquei, caraca. E é nessa hora que você fica grato por ter acordado cedo, por ter feito aquele sacrifício, aquela hora extra. É nesse momento que todo o esforço vale a pena. Só que a gente não consegue ver o futuro, né? A gente tem que acreditar, por isso que tem que ter fé. E aí, após isso, ele deu a entrada no processo, ele me ajudou em tudo, então realmente assim, ele foi uma pessoa muito importante, porque ele realmente me ajudou, tipo, pegou na minha mão e falou, ó, tem que fazer assim, assim, assado. Não foi aquele tipo de Irish que gostaria de passar alguém para trás, porque infelizmente tem pessoal, não é porque estamos na Europa que não tem pessoas de má índole, existe, então a gente tem que tomar cuidado. E aí foi isso. Aí eu consegui o visto, ele deu entrada e ainda não foi fácil a jornada, porque meu visto foi negado, porque atingiu todas as cotas em 2025, aí a gente deu entrada em 2026, aí demorou mó tempo, aí saiu em março de 2026, então recente demais isso. E foi um processo rápido, mas demorou aí o quê? De quando eu comecei a procurar pelo visto de trabalho até eu pegar o documento na mão, foram mais ou menos 4 meses, 3 meses, alguma coisa assim. Então teve uma caminhada. E é isso, pessoal.
Agora é seguir o baile, como vocês podem ver, agora eu já estou na minha casa, na fazenda. Não é simples, você tem que trabalhar certinho, porque se você não trabalhar, você perde, né, o seu benefício do visto. Mas é isso. Para quem tá até aqui, pô, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e estejam sempre bem. Valeu!